Olá, meus caros. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, aquele papo nosso tantas vezes interrompido, sobre os recursos, a estrutura, melhor dizendo, da educação superior no Brasil. Então, a estrutura, basicamente, ela se compõe de cursos de graduação, de pós-graduação, cursos de extensão universitária, cursos sequenciais. Aí nós vamos falar das universidades, das faculdades atualmente existentes. Vamos falar dos institutos federais de educação, do CETFET, que é o Centro Federal de Educação, dos centros de educação tecnológica e do ensino à distância. Basicamente, nós vamos comentar com todos vocês sobre essa estrutura. Lembrando que todos os dias, às 8 horas e 45 minutos, eu tenho um flash sobre educação na Rádio Liberdade 98.7 FM. Me acompanhe lá. Bom, vamos começar falando então sobre a graduação. Os cursos de graduação existentes no Brasil estão abertos para todos os alunos que concluíram o curso médio ou equivalente em qualquer instituição reconhecida pelo MEC no Brasil. Quais são as condições para que você possa fazer uma graduação? Primeiro é que você tenha participado de um processo seletivo numa instituição de ensino superior. Pode ser o vestibular, ou você poderá entrar numa graduação através do Enem, desde que você tenha obtido nota mínima de 450 pontos e não tenha zerado a prova de redação. Os cursos de graduação que existem no Brasil são oferecidos por instituições públicas e instituições privadas. Para você adentrar numa instituição pública, você vai acessar o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do INEP, e se candidatar a uma das N vagas existentes nas universidades públicas do país. Ou, pelos mesmos critérios, você poderá se inscrever numa instituição particular. Lembrando que hoje está muito mais difícil você entrar numa instituição pública do que nos tempos anteriores. Tendo em vista as vagas de 50% que são disponibilizadas para candidatos com condições especiais. E se você entra numa instituição privada, o grande problema são os custos. Normalmente o estudo é oneroso e custa muito alto para o candidato. E normalmente existem financiamentos estudantis no mercado. O próprio governo federal instituiu o ProUni e o FIES para facilitar a vida desses estudantes. Através do ProUni você pode conseguir uma bolsa de 50% ou de 100%. Dependendo da sua renda per capita da família. E isso no ProUni. E no FIES você poderá obter um empréstimo de 70% do valor da mensalidade. E você terá então que pagar 30% restante do valor da mensalidade durante todo o tempo que você estiver estudando. Existem critérios para que você possa tornar-se candidato nessas vagas, tanto do ProUni quanto do SISU, para se inscrever no curso de graduação. Depois que você fez a graduação, você pode fazer uma pós-graduação, que é o nosso assunto uma nova estrutura que nós vamos discutir aqui. Os cursos de pós-graduação compreendem programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
A especialização é para todos os casos, você precisa ter concluído a graduação. Eu, por exemplo, fiz a minha primeira pós-graduação na Unileste, concluí em 2005, e esse curso que eu fiz de docência para nível superior me permitiu dar aulas para o nível superior. Você poderá fazer também o mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Ah, mas professor, eu preciso fazer o mestrado, o doutorado? Não, você pode fazer, tendo a graduação, você pode entrar direto no doutorado, caso você achar que possa fazer esse nível de ensino. Mas, evidentemente, você precisará passar pelos critérios de seleção das instituições de ensino. Lembrando que um curso de mestrado dura mais ou menos 3 anos. Eu estou nesse momento mestrando, devo terminar em 2022. Um curso de doutorado demora em média 5 anos. Também não, evidentemente, não é muito fácil você estar fazendo qualquer um desses cursos, seja de mestrado, de doutorado. Você precisa estar se inscrevendo e conseguindo obter, através da instituição competente, a autorização para fazer esses cursos. Dois outros cursos que nós temos, que é o curso de extensão e os cursos sequenciais. O curso de extensão, ele é oferecido a candidatos que atendam os pré-requisitos da instituição ou de instituições de ensino competentes. Ele é totalmente desvinculado da graduação. Ele tem a finalidade de aprimorar o seu conhecimento técnico e conhecimento científico. Portanto, ele não exige o diploma de graduação para que você possa se inscrever nesse curso. O candidato, quando ele tem um curso superior de extensão, ele pode, entretanto, participar de concursos, desde que o edital não exija diplomas de graduação. Já os cursos sequenciais são abertos a candidatos que atendam os requisitos básicos das instituições de ensino. São cursos de nível superior e têm caráter, sem o caráter de graduação, e formam especialistas num determinado campo do saber. Também te dá uma qualificação maior naquilo que você já desenvolve. Os alunos graduados ou formados em cursos sequenciais não poderão, evidentemente, se inscrever em cursos de pós-graduação, exatamente por não serem exigidos desses os cursos de graduação. Muito bem, senhores. Esses 4 são os cursos básicos da nossa estrutura de ensino superior, isto é, cursos de graduação, pós-graduação, extensão e cursos sequenciais. Vamos falar um pouco agora sobre as instituições de ensino, que são as universidades e as faculdades existentes no país. Vamos primeiro falar sobre as universidades. O que são as universidades? Olha, meus amigos, as universidades são instituições de ensino superior, que oferecem vagas ou permitem que os candidatos nelas se inscrevam e busquem uma formação profissional científica, né, e pessoal, e procurem realizar, e lógico, são instituições que buscam realizar pesquisas teóricas e práticas nas áreas do saber humanístico, tecnológico, artístico, e para divulgar os resultados à comunidade científica mais ampla. Todas as universidades deverão ter
1/3 do seu quadro de docentes de tempo integral e ou dedicação exclusiva, a maioria titulada como mestres e doutores. 50% do corpo docente deve constituir-se de mestres e doutores, sendo que pelo menos metade desses tem que possuir a titulação de doutorado. As universidades deverão ter ainda, no mínimo, 16 cursos de graduação. Então, é importante essas características que têm as universidades no Brasil. As universidades também são compostas de um grupo de faculdades, né? A universidade tem vários cursos de saber, né? Por isso, todas as faculdades, não são todas que existem no país, mas todas as universidades são compostas de vários campos de saber ou de faculdades específicas. Temos também os centros universitários. O que é um centro universitário? São instituições de ensino superior pluricurriculares, isto é, que se caracterizam pela excelência, né, do ensino oferecido, pela qualificação do corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmicos oferecidos à comunidade escolar. Os centros universitários deverão ter, no mínimo, 1/5 do seu quadro docente em tempo integral e dedicação exclusiva. A maioria desses profissionais tem que ser tituladas como mestres e doutores. 1/3 do total de docentes deve possuir o título de mestres e doutores. E pelo menos 1/3 destes deve ser titulados no curso de doutor. Os centros universitários deverão oferecer pelo menos 8 cursos de graduação na sua instituição. Então, é muito importante. Você, quando vai se inscrever numa instituição superior, saber onde é que você está se inscrevendo, ou se não na faculdade, ou no centro universitário. E as faculdades? O que são as faculdades? Do latim facultas, é o poder, o direito, a aptidão do candidato de fazer algo, algo mais relevante, relativo ao seu desenvolvimento, ao seu conhecimento. Na faculdade, ensina-se um ou vários campos do conhecimento. O conjunto de faculdades forma uma universidade. Assim como nos centros universitários, né, as faculdades devem possuir também, no mínimo, 1/5 do seu quadro docente com títulos de mestres e doutores. As faculdades são classificadas e reconhecidas de acordo com várias definições. Nós vamos agora descrever para vocês cada uma dessas faculdades que existem no Brasil. Primeiro que nós vamos comentar são as faculdades comunitárias. O que são as faculdades comunitárias? As faculdades comunitárias, como o próprio nome indica, são faculdades ligadas a fundações e associações, a fundações e associações. E, só voltando aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouco. Eu estou voltando aqui. Só um instantinho. Então, nós estamos falando das faculdades comunitárias. São faculdades ou instituições cujos mantenedores sejam constituídas
de fundações, como eu estava dizendo, ou de associações instituídas por pessoas físicas e ou jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Normalmente essas faculdades são instituídas sem fins lucrativos e com ou sem uma orientação confessional ou filantrópica, o que incluam majoritárias participação da comunidade e do poder público local ou regional em suas instâncias deliberativas. Então, as faculdades comunitárias, gente, elas estão ligadas muito à comunidade. Então, as associações, as fundações, etc. São instituições de direito civil privado, né? E são colocadas à disposição dos estudantes de todo o Brasil. Temos também as faculdades confessionais. O que é as faculdades? O que são as faculdades confessionais? São instituições constituídas por motivação ideológica ou confessional, formada por grupo de pessoas físicas e ou por pessoas jurídicas que atendam a uma orientação confessional ou ideológica. Isso existe muito no país, esse tipo, né, de instituição de ensino superior, que são as instituições confessionais. Temos também as instituições filantrópicas. O que são as instituições ou as faculdades filantrópicas? São instituições cuja mantenedora, sem fim lucrativo, é claro, é certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Por isso elas são chamadas de filantrópicas. São voltadas para a assistência social, que disponibilizam sua estrutura educacional à população de uma forma geral e visa complementar atividades do candidato sem outra remuneração. E temos também as faculdades isoladas, que são instituições públicas ou privadas que possuem propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento. São vinculadas a um mantenedor, quer dizer, por isso que elas são isoladas, tem um mantenedor com direção administrativa isolada, por isso o seu nome de faculdade isolada. Foram institucionalizadas inicialmente em Santa Catarina as primeiras fundações desse tipo e autorizadas pelo MEC para os cursos de graduação sequenciais, especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Também temos as faculdades integradas, que são IES públicas ou privadas com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento, uma área do saber. Tem regime unificado, são oriundas de um diretor geral, operam com graduação nos cursos sequenciais, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado e oferecem vários cursos, mas não têm obrigatoriedade de atuar nas áreas de pesquisa e extensão, que são áreas muito específicas das universidades, universidades e faculdades. Por fim, nós temos as faculdades de tecnologia, as chamadas FAT, que são faculdades instituídas de concursos superiores de tecnologia devidamente reconhecidos, entre os cursos regulares de graduação e regulamentados pelas diretrizes curriculares nacionais. Oferecem cursos em mais de uma área profissionalizante, com domínio científico e tecnológico completo. Utiliza a tecnologia e o desenvolvimento de competências profissionais. Então, essas são
as faculdades existentes hoje no Sistema Nacional de Nível Superior, né, que nós temos na estrutura do ensino superior brasileiro. Vamos falar agora um pouco mais de outras estruturas existentes no ensino superior brasileiro. Vamos falar agora, por exemplo, vamos dar aqui uma melhorada no nosso nível de visão, né? Vamos falar um pouco sobre a educação, Vamos voltar aqui. Então, dentro da nossa estrutura organizacional do sistema de educação no Brasil, nós temos então o Instituto Federal de Educação, o famoso IFE. O que são os institutos? Eles tratam da instituição pública de educação básica e profissional pluricurricular, né, com ofertas de cursos profissionais e tecnológicos nas diferentes áreas do conhecimento e práticas pedagógicas. Compreende uma rede federal de educação profissional com o objetivo de promover a integração e a verificação da educação de forma a disponibilizar para o mercado profissionais cada vez mais competentes e capacitados. Esses são os Institutos Federais de Educação, que é uma instituição pública, viu, gente? É uma instituição pública, não uma instituição privada. Aqui mesmo, na nossa cidade, nós temos um Instituto Federal de Educação. Temos também os Centros Federais de Educação Tecnológica, chamado Cefet. Também é uma instituição pública e é uma instituição de ensino público ligado diretamente ao Ministério da Educação. Oferece cursos de nível de ensino médio, técnico e superior. Então, o Cefet tem uma estrutura fundamental e muito importante também na educação superior. Temos também mais uma estrutura fundamental que são centros de educação tecnológica. O que é o chamado CET, Centro de Educação Tecnológica? O CET é uma instituição de ensino público ou privado, ele pode ser público ou privado, e destina-se à prática da educação em vários níveis, com o objetivo de rever práticas utilizadas para e fornecer conhecimentos técnicos e científicos, utilizando ferramentas adequadas na formação dos profissionais. Para isso ele deve exercer a sua profissão com ética e qualificação. Visa também fornecer o processo colaborativo no qual os alunos são corresponsáveis pela compreensão e disseminação de valores cada vez mais positivos. Então, lembrando, os 7 são instituições de ensino público ou privado, disponibilizados no Brasil. Ultimamente, os 7 não são tão mais oficiais, vamos assim dizer. Na verdade, as instituições de ensino, os IFE, Instituição Federal de Ensino, e o Cefet constituem mais o corpo público de ensino nessa área. E por fim, gente, nós temos a educação à distância, que nós precisamos de um tempo maior para conversarmos um pouco mais sobre a educação à distância, que é o famoso EAD. A educação à distância, como nós sabemos, é hoje uma forma de uma estrutura de ensino que existe no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, que é a educação à distância.
Na verdade, ele compreende cursos diversos abertos a candidatos no ensino e aprendizagem, da educação básica, da educação superior e de cursos profissionalizantes e outros. Existem, o ensino EAD, ele está institucionalizado praticamente em todas as instituições de ensino privadas, né? O governo federal vem pensando em institucionar o EAD para algumas situações de instituições públicas, mas é um assunto que ainda está em discussão. Praticamente todas as instituições privadas têm cursos superiores por ensino à distância, que hoje eles podem constituir-se de aulas presenciais e aulas remotas, o chamado ensino híbrido, né? O ensino hoje, é até bom a gente tocar nesse tipo, porque hoje nós, com a pandemia do coronavírus, a partir de março de 2020, nós tivemos, né, um crescimento acentuado do ensino à distância no Brasil, exatamente tendo em vista se evitar a aglomeração de alunos na sala de aulas, o que normalmente acontece, e por isso houve um crescimento acentuado desse tipo de ensino no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Porque as escolas, em todos os níveis, decidiram por implementar o ensino, primeiramente, o ensino remoto, que constituía de você dar as suas aulas para os alunos assistirem essas aulas através de toda a tecnologia hoje disponibilizada, você assistia essas aulas em casa, e posteriormente através de ensino híbrido, através do qual as escolas pactuavam a presença dos alunos com aulas presenciais e aulas remotas. É assim que estão acontecendo em muitas aulas atualmente. Ocorre, entretanto, que as aulas presenciais hoje, principalmente para o ensino infantil, é uma aula de alto risco, do meu ponto de vista, até o ensino fundamental, que compreende alunos de 6 a 14 anos, eu acho que existe ainda um risco muito grande de contaminação para os níveis de hoje. Talvez isso possa acontecer para o ensino superior, onde nós teremos alunos com uma idade jovem, né? E aí talvez esses alunos possam entender melhor essa fase da educação. Mas para o ensino infantil e até para o ensino fundamental, eu acho muito arriscado o sistema híbrido, né? Com a volta dos alunos com as aulas presenciais. Em várias cidades do Brasil, os governos pretendem já voltar com esse sistema, que é o sistema híbrido. É preciso que se tenha muita responsabilidade, né, com a volta às aulas, muita responsabilidade tanto dos gestores da saúde, quanto dos gestores educacionais e os gestores públicos, né, para que essa volta seja feita com muita responsabilidade e que os alunos possam voltar para casa sem o vírus, que com certeza possam contaminar os seus pais, os seus avós, né, que são os mais susceptíveis a serem contaminados. Também nós temos que entender que todos os envolvidos estão propensos a serem contaminados. Os alunos, os professores, né, os funcionários das instituições, etc. Então, hoje, a volta das aulas presenciais não deixa de ser um risco para toda a comunidade. E por isso, nós precisamos ter muito cuidado nessa tomada de decisão. Gente,
O ensino à distância é vasto, nós temos muita coisa para conversar sobre o ensino à distância, mas é um assunto que eu pretendo tratar com vocês em uma outra oportunidade. Por hoje é só, nós vamos falar da estrutura do ensino superior, só desses assuntos que nós tratamos hoje, mas na próxima vez, provavelmente, eu vou voltar com o ensino à distância e aí a gente vai comentar com mais detalhes o funcionamento desse tipo de ensino, que, aliás, é o modal, né, do momento. Todo mundo está fazendo. Por hoje é só, meus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.